Olá, meus amigos. Hoje é dia 31 de outubro de 2022 e nós estamos comemorando uma data muito importante. Todos aqueles que se consideram cristãos protestantes, hoje nós estamos comemorando os 505 anos da Reforma Protestante. Este movimento que começou no dia 31 de outubro de 1517 com um monge agostiniano católico chamado Martinho Lutero. Nesse dia, ele pregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele era alemão, as suas 95 teses contra a venda de indulgências, que era praticada pela igreja romana dominante na época. E o que era a venda de indulgências? Naquela época da Idade Média, a venda de indulgências nada mais era que a compra, o pagamento monetário pelo perdão. Então a igreja, ela comercializava o perdão, ela vendia o perdão. E essas e muitas outras heresias se infiltraram no meio do cristianismo da época porque as pessoas estavam afastadas da palavra de Deus. É interessante que quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 11, eu quero ler esse texto aqui para vocês. Apocalipse capítulo 11, no verso 3, ali está falando a respeito das duas testemunhas, as duas testemunhas mártires. Quem seriam essas duas testemunhas? Verso 3 diz o seguinte: darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de panos de saco. Então aqui nós entendemos essas duas testemunhas como sendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essas duas testemunhas, o Senhor Jesus Cristo ele diz que examinai as Escrituras porque são elas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo ele diz que as Escrituras testificam dele. Então nós entendemos as duas testemunhas como sendo o Antigo e o Novo Testamento. E por que elas profetizaram vestidas de panos de saco? Porque durante esse período de 1260 dias, em profecia nós convertemos dias em anos, nós entendemos que esse período, que pegou ali boa parte da Idade Média, a Bíblia foi tirada do povo. E as pessoas passaram então, os cristãos na época passaram então a aceitarem doutrinas que não têm respaldo bíblico algum. Então as pessoas gradualmente elas foram se afastando da verdade. E aquela verdade pura que foi pregada pelos apóstolos, pelos profetas dos tempos de Jesus. Então, à medida que os apóstolos eles foram morrendo, o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, as pessoas elas foram então se afastando da palavra de Deus. O paganismo foi entrando no meio da igreja. O dia de guarda foi mudado, por exemplo, os cristãos até o primeiro, segundo, terceiro, quarto século guardavam sábado em sua grande maioria, e depois foram se afastando então do quarto mandamento e passaram a guardar o domingo. E o paganismo então foi se infiltrando na igreja, aí veio a adoração a imagens, foi instituído o Dia dos Mortos, nós iremos agora no próximo dia 2 de novembro, já comemorado o Dia dos Mortos, a intercessão da Virgem Maria e muitas outras heresias, até que então este corajoso homem levantado por Deus, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele formula ali essas suas 95 teses contra a venda de indulgências e ele começa então um movimento de reforma da igreja, reforma protestante. É interessante, irmãos, que no ano de 2017, quando se completou 500 anos da reforma protestante, o Papa Francisco ele se reuniu com alguns líderes da igreja luterana mundial lá em Roma. E eu até separei um trecho aqui de um artigo do pastor Michelson Borges, do seu site Outra Leitura, na época em que se completou os 500 anos da Reforma Protestante em 2017. Olha só que interessante o que está escrito aqui. Diz o seguinte: o jornal O Globo informou que o Vaticano e a Federação Luterana Mundial liberaram um comunicado conjunto em que pedem perdão um ao outro e se comprometem a sanar suas diferenças. Veja só.
O que temos em comum é mais do que aquilo que nos divide, diz o comunicado, ignorando o fato de que a Igreja Católica ainda venera imagens e os mortos, defende a intercessão de Maria e dos santos, crê na infalibilidade papal e no poder humano de perdoar pecados, iguala a tradição à Bíblia Sagrada e, claro, defende a santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma, mas nisso os protestantes, de modo geral, também estão de acordo, constituindo-se, na verdade, em dois grandes pontos de convergência entre eles e o catolicismo. Em outras palavras, o que o Papa Francisco disse naquela ocasião é que a reforma protestante havia acabado. E eu destaco aqui a frase, né? O que temos em comum é muito mais daquilo que nos é muito mais do que aquilo que nos divide. Porém, a Igreja Romana, ela continua defendendo doutrinas que não têm respaldo bíblico algum, como, por exemplo, a intercessão de Maria e dos santos, a infalibilidade papal, o poder humano de perdoar pecados através da confissão auricular, e igual à tradição à Bíblia Sagrada. Então, meus amigos, a reforma protestante ela não acabou. Muitas pessoas hoje ainda acreditam em doutrinas falsas, como, por exemplo, a imortalidade da alma e a guarda do domingo. A reforma protestante não acabou, ela continua. Nós temos mais do que nunca nos dias de hoje nos voltarmos para a palavra de Deus e continuar esse movimento de reforma iniciado por Lutero. Nós deveremos nos voltar cada vez mais para a palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus. Deixar as tradições de lado, questionar as nossas crenças, realmente se aquilo que eu acredito, se aquilo que o meu pastor, o meu padre, o meu líder religioso prega, tem respaldo na Bíblia. Mas o que acontece de interessante é que essa data que nós deveríamos estar comemorando o movimento de reforma, 31 de outubro, o inimigo ele instituiu o dia do Halloween. E hoje a maioria das pessoas elas têm na mente o dia 31 de outubro como o dia das bruxas ou o dia do Halloween e deixam de lado essa data importante que deveria ser comemorada por todos os cristãos. E o que é o Halloween, irmãos? Veja só, o Halloween, ou o Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. A maioria das tradições de Halloween teriam se originado nos antigos festivais celtas chamados Samhain, que marcavam a passagem de ano e a chegada do inverno. Para os celtas, o início do inverno representava a aproximação entre o mundo e o outro mundo, onde vivem os mortos. E hoje, quando você vai nos comércios, nos supermercados, até mesmo nas escolas, em lojas aí diversas, né? Você vê ali a decoração, aquelas coisas macabras, bruxas, vampiros e tudo mais. E muitos cristãos hoje, irmãos, infelizmente, deixam de lado as escrituras sagradas e acabam indo atrás dessas doutrinas de demônios. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, o texto ele diz o seguinte: Moisés escreveu, né? Contra os adivinhos e feiticeiros, quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis naqueles povos. E não existe entre vocês quem queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem quem seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 14. Hoje eu pergunto, irmãos, nós como cristãos estamos seguindo esses princípios bíblicos? Deus não permite que se achem em nosso meio coisas como essas abominações. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje muitos cristãos
se colocam na frente de uma televisão e assistem filmes, séries, desenhos animados, cheios de espiritualismo, de ocultismo, de satanismo. Antigamente muito se dizia de mensagens subliminares, mas hoje as mensagens estão explícitas. Hoje você liga numa televisão, numa Netflix da vida, e você tem lá um seriado chamado Lúcifer. E muitos cristãos hoje deixam de comemorar a Reforma Protestante, de contar as histórias de Lutero e outros reformadores para os seus filhos, e reúnem a família na frente de uma televisão e se colocam ali em contato com bruxaria, com o satanismo, com o ocultismo, com o culto aos mortos, com o espiritismo e muitas outras abominações. Sabe, irmãos, que nós possamos tirar essa data de hoje para refletir se realmente nós estamos sendo cristãos bíblicos ou se nós estamos enchendo a nossa mente com doutrinas de demônios e afastando assim a verdade do nosso coração. Ao invés de tomarmos tempo para estudar a Bíblia e realmente o que ela ensina e pregar para as pessoas, de modo que as pessoas possam tomar decisões e reformar sua vida espiritual, assim como Lutero fez e tantos outros que deram as suas vidas em defesa da verdade para que nós hoje pudéssemos ter esse livro nas mãos. Muitas vezes nós não damos valor, deixamos esse livro de lado e ficamos na frente de uma televisão vendo magia, encantamento, feitiçaria, vampirismo, consulta aos mortos, seriados que exaltam as obras das trevas e que transformam Lúcifer em um mocinho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que Deus possa nos abençoar e que você possa, como reflexão neste vídeo, buscar a palavra de Deus, buscar estudar a Reforma Protestante, o que aconteceu ali, porque esse movimento realmente mudou o mundo. E hoje, se nós podemos ainda ter um pouco de liberdade religiosa, de democracia, nós devemos muito aos reformadores, a Martinho Lutero e tantos outros que deram a sua vida em defesa da liberdade, em defesa de seguir a Deus conforme os ditames da sua consciência. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua família, e não deixe de estudar a Bíblia. Não deixe de separar tempo para estudar a Bíblia para você e também para sua família e para os seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.